Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do próximo capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina. Empoderamento das autoridades materna e paterna. Embora as mulheres venham conquistando a cada dia mais vitórias no que diz respeito à igualdade entre os gêneros, certas diferenças referentes às responsabilidades materna e paterna na criação dos filhos ainda permanecem. Algumas delas são determinadas por fatores biológicos, outras por questões culturais. Às vezes, como no meu caso, a própria história de vida da nova mamãe influencia nas responsabilidades que ela acredita que deve assumir. Eu sempre tive a minha mãe como referência de vida. Até hoje, ele é meu porto seguro, a pessoa com quem eu posso contar em qualquer circunstância, seja ela alegre, triste, preocupante ou animadora. Na presença da minha mãe, posso ser eu mesma, sem correr o risco de ser julgada ou mal interpretada, porque entre nós há muita cumplicidade e muito amor. E essa é a relação que procuro construir com meus filhos. Mas antes de a Vitória vir ao mundo, uma dúvida me atormentava. Como seria quando chegasse a minha vez, quando eu tivesse meu filho no colo e finalmente assumisse essa responsabilidade? Eu não sabia muito bem se o espírito materno seria algo natural, orgânico, ou se teria de me esforçar para ser uma boa mãe para os meus filhos. Durante os 9 meses de gravidez, vivi uma montanha-russa de sentimentos. Ora, eu estava radiante de felicidade, ora, desesperada com a possibilidade de não dar conta de criar e educar um ser humano. Só que quando a Vitória finalmente nasceu, essas preocupações nem me ocorreram. Eu estava tão cansada, com tanta fome, tão angustiada de não sentir minhas pernas com o efeito da peridural, que levou um tempo para minha cabeça processar que aquela era minha filha. Eu já amava desde a barriga, mas logo depois do parto, a minha primeira impressão foi a de que eu precisava cuidar de mim. Foi só no outro dia, quando acordei e vi aquele bebê ao meu lado, dependendo integralmente de mim e esperando receber o meu amor, que eu me transformei. Eu estava prestes a encarar um novo mundo, não mais como filha, mas como mãe e responsável. Se até então eu tomava decisões pensando em mim, daquele momento em diante eu tinha a responsabilidade de ponderar, antes de qualquer coisa, o que seria melhor para a Vitória. O papel da mãe na criação dos filhos. Um dos conselhos que mais escutamos por aí é desapega. De certa forma, desapegar-se, sobretudo de bens materiais ou de pessoas que não correspondem ao nosso sentimento, é uma atitude saudável. Acontece que a relação entre mãe e filho exige uma postura diferente de todas as que já assumimos ao longo da vida. A maternidade é sustentada basicamente por 2 pilares: apego emocional e amor incondicional. Às vezes, escuto mães preocupadas com seus bebês que choram muito, que não são tranquilos ou que dão muito trabalho. E uma forma simples de entender esse comportamento é usar a empatia para se colocar no lugar do bebê. Ele é um ser humano que nasceu cru, indefeso, incapaz de cuidar de si mesmo. A partir do momento em que a criança nasce, nós, como mães, tomamos decisões de modo a beneficiá-la antes de nós mesmas. É claro que temos de nos cuidar para poder cuidar do bebê, mas ele tem um fator agravante que o coloca em prioridade, a urgência. O bebê não pode esperar porque, principalmente nos primeiros meses de vida, as necessidades mais básicas dele estão relacionadas com a mãe. É curioso como ser mãe é algo tão complexo e simples ao mesmo tempo. Por mais que a maternidade exija doação e entrega, temos dentro de nós o ingrediente essencial, o amor. Nós somos a primeira conexão que os nossos filhos têm com o mundo, os primeiros seres humanos com os quais eles vão se relacionar, a base que os sustenta. O amor é constante e presente, independentemente do momento em que a criança a atravessa. Cólica, personalidade forte, sono inconstante, tudo isso faz parte do desenvolvimento do bebê. Nos primeiros meses de vida, aliás, eles nem sequer sabem que são separados do nosso corpo. Pensam que mãe e bebê são uma coisa só. Como foram nos 9 meses de gestação e estão 100% do tempo alinhados a nós, física e emocionalmente. E com amor e entendimento, podemos construir uma base segura, completa e clara para que os nossos filhos, quando se tornarem maiores, tenham confiança em si mesmos, conscientes da própria virtude e certeza sobre quem são.
Portanto, o papel de mãe é prover o amor, é fazer com que o filho tenha sempre a certeza de que nada nesse mundo vai separá-los. É permitir que a criança descanse e não precise se esforçar para ser amada ou aceita. Afinal, o esforço de estabelecer uma relação tem de partir da mãe, que é estar presente. É entender as necessidades do filho, dar atenção. Às vezes, quando os nossos filhos estão fazendo birra, pensamos, uma hora ele cansa, só quer chamar atenção. E na verdade é isso mesmo, todos nós queremos atenção. É uma necessidade básica que temos como seres humanos. Estamos sempre em busca de aprovação, de carinho, de cuidado, desde quando somos recém-nascidos até a velhice. E é parte do papel da mãe, nunca se esquecer disso e sempre dar ao filho mais do que ele precisa. Assim, ele vai se sentir seguro e pronto para enfrentar as mais diversas situações da vida. E embora o conforto financeiro também seja importante para uma criança, é essencial que a gente entenda que cumprir o nosso papel de mãe nada tem a ver com bens materiais ou escolas conceituadas, e sim com relacionamento, apego e amor incondicional. Não importa quais sejam as circunstâncias. Quando eu falo sobre dar mais, não é mais brinquedos, mais aulas de pianos ou curso de idiomas. É dar mais do coração, mais do que o coração pede. Mais amor, mais cuidado, mais orientação, mais ouvido e mais apoio. E quanto ao pai? Bem, eu soaria redundante se fosse falar sobre o papel do pai, porque para mim é exatamente o mesmo da mãe. Dar à criança amor incondicional, afeto e a certeza de que ali existe alguém com quem ele pode contar. Porém, é interessante pensar na questão da pluralidade. O pai é um outro ser humano com outros antecedentes, outra personalidade, o que é de extrema valia na hora de criar um filho. Na maioria dos casos, é claro que não se trata de uma regra, eles são mais práticos e racionais, e podem servir como uma outra referência para a criança. Só que a relação entre o pai e o filho é muito mais construída do que orgânica. Como a mãe carrega o filho no ventre 9 meses e é a provedora do leite com o qual ele se alimenta nas primeiras fases da vida, estabelece-se uma ligação natural na maioria das vezes, o que nem sempre acontece com o pai. É necessário que ele faça um esforço maior para se aproximar do bebê, já que ele não sentiu em seu corpo a gestação, as dores do parto ou a conexão que a amamentação traz. O Ricardo mesmo reconhece que precisou de um certo tempo para se conectar com a Vitória. O amor nasceu de maneira espontânea assim que ela chegou ao mundo, mas foi crescendo muito com a convivência. Hoje, entendo que eu poderia ter sido um elo importante para que a conexão entre meu marido e a minha filha se formasse mais cedo. Mas a minha história de vida me influenciou a adotar uma postura diferente da que adotaria hoje. Como já contei, sou filha de pais separados. De certa forma, cresci fisicamente distante do meu pai, com a minha mãe sempre sendo a principal figura de autoridade em casa. Então eu absorvi a ideia, distorcida por sinal, de que todos os cuidados mais íntimos com a criança estão relacionados exclusivamente com a mãe. Por isso, e me apoiando no fato da minha mãe estar aqui no mês seguinte ao nascimento da Vitória, acabei poupando muito o Ricardo. Já que ele trabalhava fora de casa das 8 às 5 e tem o sono leve, eu não queria que ele se desgastasse na volta do trabalho cuidando da Vitória, muito menos que ele acordasse no meio na madrugada caso ela chorasse. Essa minha postura, sem sombra de dúvidas, fez com que ele se privasse um pouco de pegá-la no colo, de lhe fazer carinho e de conhecê-la mais a fundo logo que ela nasceu. Eu tinha de fazer um esforço para deixar que ele pegasse a Vitória e cuidasse dela, e ele, por sua vez, não achou que tinha que ser diferente. Eu, que já tinha experiência com crianças, assumi as responsabilidades de cuidar, e ele, que não sabia muito bem como agir diante de um bebê, ficou confortável com isso. A minha postura de mãe leoa, na época, veio bem a calhar. No primeiro mês de vida da nossa filha, inclusive, houve 2 ocasiões em que Ricardo ficou sozinho em casa com ela, e que fui tomada por uma grande tensão. Isso porque, na minha cabeça, a minha experiência profissional com crianças funcionava como uma base para que eu cuidasse da Vitória, experiência que o Ricardo não tinha. Acontece que a gente subestima muito os instintos, tanto materno quanto paterno. Por mais que não tenhamos tanto conhecimento e nos sintamos uma vez ou outra inseguros, precisamos acreditar que a natureza nos preparou para cuidar de nossas crias. Isso não quer dizer que sempre faremos o certo, mas sim que o bebê sentirá que estamos dando o nosso melhor e que por isso ficará em paz.
Portanto, eu gostaria de deixar aqui um pedido de desculpas ao Ricardo. Me perdoe, meu amor, por não ter confiado no seu instinto paterno. Hoje eu fico extasiada ao ver a sua conexão com a Vitória e aliviada ao notar que os nossos erros nos primeiros meses de vida dela não afetaram em nada a relação entre vocês dois. É linda a confiança que ela nutre por você, tão bem ilustrada pela mania que ela tem de me fazer perguntas e confirmar as respostas com o pai. É inspiradora a intensidade do amor que vocês têm um pelo outro. Posso ter demorado um pouco, mas consegui enxergar o quão bela a interação entre vocês. Aprendi que a nossa filha precisa tanto de você quanto de mim. E que não é justo, muito menos certo, eu privá-la de criar laços com você. Eu, você, ela e agora o Henrique formamos uma família muito especial, que tem suas próprias vivências, própria rotina, próprio aprendizado, independentemente do meu conhecimento prévio e da minha experiência passada com crianças. E eu sempre lutarei para que continuemos sendo unidos, não importa quais sejam os obstáculos que precisaremos enfrentar para isso. Referência para os filhos. Você já ouviu falar que para uma filha mulher a grande referência é a mãe, enquanto para o filho se espelha no pai? Eu, como mãe de uma menina e de um menino, sinto a responsabilidade que é servir como exemplo. E sei que a Vitória vai se inspirar em mim para lidar com as questões da vida, emprego, casamento, maternidade, autoestima, relações interpessoais. O Ricardo serve para dar a ela uma base sobre como o homem deve tratá-la, além de ser o exemplo para o Henrique. Vem daí a ideia de que as mulheres tendem a se envolver com parceiros que reproduzam características de seus pais, e de que os homens estão propensos a se relacionar com mulheres que agem da maneira semelhante às suas mães. Filha de pais separados. Grande parte dos conhecimentos que compartilho com vocês, tanto aqui no livro quanto no meu canal no YouTube, é fruto da minha experiência como mãe e educadora infantil. Mas agora gostaria de pedir licença e compartilhar percepções que vieram da minha perspectiva de filha de pais separados. Nunca falei sobre isso em público, porém sinto que este é o momento de compartilhar essa minha experiência com outras famílias, sobretudo levando em conta que atualmente a quantidade de casais divorciados é consideravelmente maior do que na época em que eu era criança. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade, portanto, cresci achando isso a coisa mais normal do mundo. Afinal, eu não havia tido contato com outra realidade. Hoje, após ter desenvolvido meu próprio núcleo familiar, consigo entender o quão difíceis são as coisas para um casal separado. Quando os meus pais se divorciaram, cada um com 24 anos, minha mãe assumiu integralmente a função de cuidar de mim. Ela sempre trabalhou em período integral e, por isso, de segunda a sexta, ficava sob os cuidados de tias e avós. Pelas minhas lembranças, eu via meu pai com pouca frequência, apenas no fim de semana. Ainda assim, acontecia de, às vezes, eu passar o fim de semana na casa da minha avó, porque ele tinha de trabalhar. E apesar de eu sempre ter contato com o suporte familiar dos meus tios, tias e avós, sentia assim a falta do meu pai. Sempre que estávamos juntos, eu percebi o quanto importante era ter o contato com a personalidade, com as visões do mundo dele, que eram muito diferentes das da minha mãe, e o quanto isso tudo agregou na minha formação como ser humano. O espírito empreendedor e a busca pela flexibilidade de não ter de trabalhar das 9 às 6, por exemplo, foram características que eu puxei dele. A relação entre pais divorciados. Como a criança fica no meio disso tudo? Uma postura que a minha mãe sempre adotou, e isso eu atribuo ao caráter dela e ao amor que ela sente pelo meu pai, é claro que não se trata de um amor romântico, mas de uma consideração por terem um dia composto uma família e desenvolvido um vínculo que sou eu. Foi a de não falar mal ou reclamar do meu pai na minha presença em hipótese alguma. Quando eu tinha algum questionamento com relação ao meu pai, ela sempre era muito empática com ele. Minha filha, tente compreendê-lo, ele está trabalhando, ou coloque-se no lugar dele, ele também precisa se relacionar com outras pessoas. Eu ficava impressionado com a serenidade e a sensatez dela. E esse é um dos motivos pelos quais eu serei eternamente grata à minha mãe. Além de cuidar de mim, ela acalmava as tempestades, sempre incentivando e ajudando na relação e no vínculo entre mim e meu pai. Meu pai também sempre manteve a mesma conduta, sempre respeitou minha mãe e demonstrou admiração por ela. Essa relação saudável e amigável entre eles me trazia um conforto imensurável, me fazia sentir amor aos dois. Isso fez com que eu criasse raízes dos dois lados. Apesar de não convivermos muito no dia a dia, meu pai sempre teve um peso muito grande na minha vida. Suas palavras, conselhos ficaram guardadas comigo. Ele tem uma influência enorme na minha vida, tanto geneticamente, algo que é impossível negar, quanto na forma como me criou. Muito do seu espírito empreendedor, do meu espírito empreendedor, vem dele. Muito de buscar as coisas que quero também vem dele. Ele se fez presente durante toda a minha vida e isso é um dos maiores desafios de pais separados.
Pude conviver com ele em muitos momentos de seu trabalho. Foi com ele que comecei a me interessar por produção de eventos e vídeos, e mesmo que distante, sempre estava lá. Depois de alguns anos após a separação de meus pais, minha mãe reencontrou seu primeiro namorado, Isaac. Eles namoraram e se casaram quando eu tinha 5 anos de idade. A princípio, pelo pouco que me lembro, foi um tanto confuso para mim, pois não sabia exatamente qual era o papel dele. Não sabia se ele seria meu pai daquele momento em diante. Lembro de pensar, bom, se ele casou com minha mãe, então agora ele é meu pai. Mas depois de algumas conversas, entendi que meu pai continuava sendo meu mesmo, e que o Isaac havia se tornado mais um membro muito especial da minha família. Sou muito grata ao meu padrasto pelo papel que ele teve durante toda a minha infância e durante toda a minha vida. Ele me tratou como filha, e me senti muito amada por ele, mesmo depois dos meus irmãos nascerem, já que eram seus filhos de sangue. O respeito que ele teve com meu pai também fez toda a diferença em minha criação, pois vivíamos em paz. Por mais que seja desconfortável para uma pessoa ter de aceitar sua esposa tendo contato com seu ex para o resto da vida, para mim ele tirou de letra e fez com que eu o respeitasse mais ainda. Ele nunca se colocou entre minha relação com meu pai ou entre minha relação com minha mãe e meu pai, pelo contrário, convivíamos pacificamente, juntos durante todos esses anos. Sei também que meu pai não seria a primeira escolha para amigo do meu padrasto, por motivos óbvios, mas eles sempre tiveram um bom convívio por minha causa. Além do bom relacionamento com meu padrasto me deu amor, me corrigiu quando foi necessário, cuidou de mim em minhas inúmeras crises de asma, me buscou nas matinês quando era adolescente e fez muito mais. A postura dele comigo quando tomou a decisão de casar com uma mulher que já tinha uma filha faz com que eu só tenha orgulho e admiração por ele, pela sua maturidade, por sempre colocar a gente na frente de suas necessidades e simplesmente por me amar, sem pedir nada em troca. Portanto, baseada na minha experiência como filha de pais separados, a minha perspectiva é de que devemos contribuir para criar boas relações entre pai e filho, mãe e filho e não contaminar. É claro que em caso de maus tratos ou abuso é fundamental a nossa intervenção, mas no geral, prejudicar a relação de um filho com o pai ou com a mãe é extremamente prejudicial. A consequência maior sempre será para a criança, porque o vínculo e o laço, tanto com o pai quanto com a mãe, têm o mesmo peso e a mesma importância na criação. Pode não ser fácil manter esse posicionamento, mas é uma questão de colocar os filhos em primeiro lugar, independentemente das diferenças entre pai e mãe e das circunstâncias. Não é o papel da criança lidar com esse tipo de adversidade. Ela já tem seus próprios sentimentos de insegurança, dúvida, medo e não pode pagar o preço pelas nossas escolhas. Afinal, ela não pediu para estar neste mundo. Ela é a grande consequência de uma decisão ou de um ato de amor e de intensidade entre o casal. Transmissão de valores para a criança. A necessidade de ser consistente. Quem acompanha o meu canal no YouTube sabe que valores e moral são duas palavras que eu uso com bastante frequência. É de extrema importância ensinar os nossos valores e a nossa moral para os nossos filhos, mas o que isso significa na prática? A transmissão de valores é um processo que acontece involuntariamente e começa na gestação. Quando o neném está dentro da nossa barriga, ele já está aprendendo uma porção de coisas. Ele sente todas as nossas emoções e absorve a maneira como lidamos com todo mundo ao redor, seja nos momentos bons ou ruins. Por isso, essa deve ser uma preocupação constante. Quais são os valores e a moral que eu estou transmitindo ao meu filho? Eu já me policiava desde quando a Vitória morava no meu ventre, mas quando ela veio ao mundo, a vigília se tornou ainda mais forte. Porque quando o nosso filho nasce, nasce também um grande espelho. Se durante toda a sua vida você não foi muito atenta ou autocrítica, certamente você se enxergará muito melhor quando tiver uma criança. Basta prestar um pouquinho de atenção a ela para reconhecer naquele serzinho todas as suas falhas, acertos, virtudes e defeitos. Toda criança é uma esponja, ela aprende, é claro, seguindo as orientações que você lhe passa, mas absorve mais ainda quando vê você fazendo alguma coisa. Vem daí a importância de ser consistente nos seus atos e falas. Eu sempre busquei e busco até hoje fazer tudo o que exijo que a Vitória faça. Se eu ensinei a falar bom dia para as pessoas, eu tenho de dar o exemplo, ou seja, desejar bom dia com quem cruzo, quando cruzo com o vizinho pela manhã ou quando vou passar minhas compras no caixa do mercado. A consistência entre os atos e as falas são a garantia de que a criança não vai ser pega de surpresa. Afinal, se ela conhece o discurso dos pais, muito provavelmente ela sabe como eles vão agir. Às vezes, a gente orienta os nossos filhos a fazerem uma coisa e age de maneira completamente distinta. Se eu grito para minha filha não grite com o seu irmão, ela fica confusa. Se eu não posso gritar com meu irmão, porque minha mãe está gritando comigo? E na hora de colocar em prática os valores que ouviu de mim, não sabe muito bem o que fazer. Afinal, ouviu uma coisa e viu outra.
Manter consistência é essencial e, ao mesmo tempo, um desafio. Isso porque, apesar de termos as nossas regras, às vezes, algo interrompe essa ordem. Por exemplo, eu e a Vitória estabelecemos que o uso do tablet só seria permitido nos fins de semana. Acontece que às vezes no meio da semana temos dias bastante corridos e cansativos. Nessas ocasiões, eu acabo abrindo mão da regra que eu mesma criei e deixo que ela assista um desenho depois do jantar. A questão é achar um ponto de equilíbrio e tentar ser maleável, mas sem abrir mão dos valores ou condições que sejam essenciais para nós. A emoção de me ver refletida na minha filha. O conjunto de valores mais importante para mim é o que remete a uma boa convivência social. Portanto, eu valorizo muito o amor, a união, a família, a empatia e o respeito pelo próximo, independentemente de termos opiniões e condutas parecidas ou diferentes. E esses valores se materializaram em coisas simples do dia a dia, como escutar o que o outro tem a dizer, tentar compreendê-lo, ser educado e prestativo com ele. Transmitir tudo isso para a Vitória sempre foi uma das minhas prioridades, e eu explodo de felicidade sempre que noto que ela está agindo de acordo com esses valores. Quando ela vê uma criança chorar, por exemplo, imediatamente se aproxima e fica olhando, como se estivesse pensando: o que posso fazer por você? O que você está sentindo? Você está machucada? E quando ela percebe que não pode fazer nada, ela corre para mim e fala: mamãe, aquele bebezinho está chorando. Vai lá, mamãe, ver o que ele precisa. Ver uma criança entendendo o sentimento e a necessidade do outro derrete meu coração. E também me estimula a melhorar a cada dia, procurar maneiras gentis de lidar com as pessoas com as quais eu não tenho afinidade e de ter respeito pelo outro, qualquer que seja seu posicionamento. Porque mais do que recompensador, ver uma criança reproduzindo seus valores é assustador. É um verdadeiro choque de realidade que nos faz compreender o quanto o futuro do mundo está em nossas mãos. Pais melhores criam filhos melhores. Apesar de, durante a gestação, termos uma ideia de quais são as responsabilidades de uma mãe, nunca saberemos por completo até que temos, de fato, uma criança dentro de casa. Um filho demanda muita atenção. Além dos cuidados ao longo do dia, são noites e mais noites em claro, levantando para amamentar, para verificar se ele está bem e para acudi-lo quando ele chora. Essa mudança de hábitos é reflexo de uma alteração mais profunda. Nós nos transformamos quando assumimos o papel de mãe. Percebemos o quanto as nossas crianças precisam de nós e as colocamos como prioridade indiscutível em nossa vida. Se antes questões como alimentação, hábitos saudáveis e até mesmo dinheiro eram tratadas com certa displicência, basta um filho vir ao mundo para mudar tudo. A Vitória e o Henrique fazem com que eu e Ricardo nos esforcemos diariamente para sermos pessoas melhores, mais responsáveis. E isso passou obrigatoriamente por uma revisão no nosso relacionamento com o dinheiro. Nós nunca fomos expertos em finanças pessoais. Vivíamos no momento, gastávamos tudo que recebíamos, às vezes até mais do que tínhamos, e fazíamos dívidas. Era uma postura que nos incomodava, mas que já estava tão enraizada no nosso cotidiano que não nos esforçávamos para mudar. Até que a Vitória nasceu. A princípio, nós continuamos gastando indiscriminadamente. Mas quando ela completou 4 meses de vida, essa postura displicente com as nossas economias começou a nos angustiar. Me angustiar. Se eu me preocupava tanto com ela, eu precisava cuidar do futuro dela. E para ela ter um futuro confortável, era imprescindível que nós, os pais dela, cuidássemos do dinheiro da família. Por isso, decidimos fazer um curso de finanças pessoais aos domingos. Ela ia conosco no Bebê Conforto. Na maior parte da aula, ela dormia, e nós aproveitávamos para aprender e discutir questões financeiras com um grupo de colegas do curso. Foram apenas 9 semanas, mas que definitivamente mudaram nossa forma de agir e pensar, e que nos fizeram perceber que agimos como crianças quando o assunto era dinheiro. Afinal, não importava se tivéssemos o suficiente ou não. Nós fazíamos o que nos trazia prazer naquele momento, sem pensar nas consequências. O curso nos ajudou a pensar como adultos, a estabelecer objetivos e ações para alcançá-los. Eu, particularmente, não considero adequado acumular uma fortuna e deixar que os filhos gastem esse patrimônio como bem entenderem. Muito pelo contrário. Meus filhos vão ter de demonstrar muita responsabilidade para eventualmente receber a minha herança. A Bíblia diz que o sábio é aquele que deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. E este é o meu objetivo. Quero deixar como legado para as gerações futuras da minha família o senso de responsabilidade ao lidar com o dinheiro. Outra grande mudança com a chegada da Vitória promoveu foi a maneira como eu e Ricardo nos tratamos dentro de casa. Apesar de sermos
sempre termos respeitado um ao outro, na presença da nossa filha, conversar é um verdadeiro exercício de escolhas. Eu penso muito bem nas palavras que usarei para me dirigir ao Ricardo, no tom de voz da conversa e nos momentos de dizer cada coisa. Evito discutir com ele na frente de Vitória, porque sei que toda discussão familiar traz angústia para a criança. Ela não entende, não sabe como resolver aquilo, acha que precisa escolher um lado, fica completamente perdida porque ela ama os dois igualmente e não quer tomar partido de um nem do outro. É claro que é praticamente impossível no dia a dia não ter uma ou outra discussão na frente da criança. Por isso é importante sempre buscar as melhores palavras e a melhor forma de se comportar, respirando com calma, falando sem afobação e ouvindo o outro. Afinal, como já falei, crianças são esponjas e, sem dúvida, elas tirarão boas lições sempre que presenciarem duas pessoas se tratando com respeito, independentemente de quão adversa seja a situação. É tudo culpa dos pais? É normal ao longo da vida a gente se pegar perguntando: será que tudo de errado que meu filho fizer vai ser completamente minha culpa? Nem tudo. Depois que a criança cresce, ela tem o livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas. Mas se ela absorver bons valores, possivelmente tomará as melhores decisões. O que não quer dizer que nossos filhos não vão testar nossos limites, se aventurar em novos territórios ou sair da linha que estabelecemos. Eles são seres separados de nós, e é por isso, é natural que queiram descobrir a vida por experiências próprias. Filhos são para sempre. Todas as vezes em que eu penso, até quando estarei sujeita a me preocupar com os meus filhos, lembro de uma conversa entre minha mãe e o Dr. Arthur, que fez minha fertilização in vitro. Estávamos nós três no consultório e eu já sabia que estava grávida. Porém, como a gestação ainda estava bem no comecinho, eu tinha de tomar o maior cuidado para que o bebê de fato se desenvolvesse no meu útero. Então a minha mãe perguntou ao médico: poxa, doutor, quando é que eu vou poder parar de me preocupar com a Flávia? E ele respondeu emendando numa pergunta: quantos anos ela tem? 30, minha mãe disse. E você não está aqui preocupada, sentada com ela no consultório? Ele retrucou: estou. Esse é um sinal de que você nunca vai parar de se preocupar. Aquele diálogo me marcou demais, porque representava precisamente a realidade de uma mãe. Nunca vamos parar de nos preocupar com os nossos filhos, afinal, ser mãe é para a vida inteira. É claro que conforme eles forem crescendo, vão tomando as rédeas da própria vida, e a nós cabe apenas acompanhar e prestar suporte, mas filhos e a responsabilidade de tê-los colocado no mundo são para sempre. Outro dia li uma frase que dizia que boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Num primeiro momento, me pareceu duro e assustador, mas depois de alguma reflexão, percebi que se tornar uma mãe desnecessária é realmente cumprir o papel da maternidade. Porque se a mãe se torna desnecessária, significa que ela deu uma base tão sólida para o filho que depois de crescido consiga voar com as próprias asas sem dependência física, financeira ou emocional. Ele vai voltar ao ninho? Sim, claro, mas porque quer compartilhar as novidades, os desafios e as vitórias, e não porque precisa que você haja por ele. Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro. Agora que sou mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, Flávia Kalina.